Pode tomar o seu assento. Queria falar um pouquinho com você nessa noite, irmão, sobre o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 34. Ou melhor dizendo, capítulo 33, irmão, verso 18. Êxodo, capítulo 33, verso 18. Baixa os microfones para mim, Marcelo. Êxodo, capítulo 33, verso 18. A palavra diz: e ele disse: rogo-te que me mostres tua glória. E ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei meu nome, Yahweh. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecei de quem me compadecer. E ele disse: você não pode ver a minha face, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. E o Senhor disse: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com minha mão até que eu haja passado. E quando eu tirar a minha mão, me verás pelas costas, porém a minha face não verás. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja poderosa, forte, Deus. Que a Tua palavra possa vir com consistência sobre nós, e que possamos alcançar a revelação que o Senhor tem no texto. Que em nome de Jesus a Sua glória possa ser presente, assim como foi sobre a vida de Moisés. Amém, Senhor. Marcelo, baixar só mais um pouquinho o fundo, Marcelo. Quero falar hoje, irmão, sobre a revelação da face. A revelação da face. Eu começava o culto já falando sobre a face do Senhor. Existe muita coisa, irmão, que manifesta a glória de Deus. Existe muita coisa que nós conseguimos ver, né, através do Espírito Santo, através das manifestações de poder, de milagres. Nós podemos ver a atuação do Senhor, né, nas nossas vidas. Mas quando nós tratamos desses milagres, isso que nós chamamos de antropomorfismo, de uma manifestação física de Deus, irmão, eu creio que ela não é uma totalidade da sua revelação. Ela é somente uma revelação em parte da presença de Deus. Então, todas as vezes que nós sentimos no culto esse regozijar da glória do Senhor, essa presença do Senhor que se revela para nós, essa coisa gostosa que nós damos glória ao Senhor, irmão, ela não é a plenitude da presença de Deus. Ela é uma parte da presença do Senhor. Entenda comigo que quando Deus em sua totalidade se revela, Ele está cumprindo um texto que está em Joel, capítulo de número 2, 28. Ele diz: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Quando a palavra de Deus diz em Joel 2, ele está falando, irmão, não de uma parte da presença de Deus, porque a palavra ali, derramar, é o ato de derramar com abundância. É derramar até nós não conseguirmos mais suster a presença de Deus em pé. Então, quando Moisés está aqui nesse texto, no verso 18, ele está nos dando um norte para nós, de como que nós alcançamos a face de Deus. Como que nós alcançamos a face de Deus? Pense comigo, irmão.
Todas as pessoas que você conhece, você, antes de se tornar amigo dela, amigo de verdade, uma pessoa que não é a sua conhecida, a pessoa que não é você tem um carinho por ela, que você conhece, igual você às vezes olha assim, você cumprimenta alguém na rua, ô, bom dia, tudo bem? Você faz só aquele joinha, a pessoa te cumprimenta, né? Cumprimenta algum promotor na rua, e aí a pessoa que está ao seu lado, pode ser sua esposa, sua filha, diz, ô, quem é? Você diz, é um amigo meu. Mas na verdade ele não é um amigo seu, ele é só um conhecido de vista. Talvez você trocou uma ou duas palavras com ele ali, mas essa pessoa, você não tem uma confiança com ela. Você não vai abrir os teus problemas para ela, você não vai abrir as tuas confidências para ela. Por quê? Porque ele é uma pessoa que você tem um relacionamento superficial. Você a conhece. Mas o amigo de verdade, irmão, eu creio que no tempo que nós temos vivido são poucos. Quando nós dizemos ali nas nossas redes sociais, dizemos assim, eu tenho 700 amigos. É mentira, irmão. Você não tem 700 amigos. Você não tem 500 amigos. Você não tem 1000 amigos, 1 milhão de amigos. Na verdade, amigos são poucos, irmão. Talvez, se você tiver a oportunidade na tua vida de você encontrar um amigo, irmão, você está com sorte. Sabe por quê? Porque amigos são aqueles que vão falar para você coisas que você não quer ouvir. Amigos são aqueles, irmão, que vão falar coisas para você que você não vai gostar. E se ele falar coisas que você não vai gostar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo, sabe por quê? Porque o amigo é esse, que ele te fala coisas que você não quer ouvir e a amizade ainda continua a mesma. A diferença entre conhecido e amigo está aí, irmão, em o tipo de relacionamento que você tem com ele. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer do Moisés? A palavra de Deus diz, em Êxodo capítulo de número 15, que Deus fala para o povo dizendo, eu não falo com Moisés como falo a um conhecido. Eu não conheço Moisés, eu sou amigo dele. Sabe a diferença entre conhecido e amigo, irmão? Conhecido você conhece de vista, amigo você tem relacionamento com ele. A palavra de Deus diz, irmão, que Moisés era tão íntimo do Senhor que só ele conseguia entrar dentro da nuvem. E Deus falava para o povo dizendo, ei Moisés, não deixa ninguém se aproximar, porque se aproximar da nuvem, será morto. Então quando a palavra de Deus, irmão, ela está retratando esse relacionamento dessas duas pessoas, Deus e Moisés, ela está falando uma revelação para mim e para você de como alcançarmos a face do Senhor. Moisés, irmão, não era sacerdote, irmão. Moisés não era sumo sacerdote, mas ele entrava no tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, a hora que ele queria. O sumo sacerdote, irmão, depois consagrado, que é o seu irmão Arão, ele só pode entrar dentro do Santo dos Santos uma vez ao ano. Sabe por quê? Porque o Arão era conhecido e Moisés era amigo. A palavra de Deus fala, irmão, tantas vezes desse relacionamento de Moisés e Deus, mas nós, nas entrelinhas, é que nós vamos conseguir entender quais são os passos que Moisés vai dar até Deus se revelar para ele. A primeira coisa, irmão, que acontece na vida de Moisés, quando ele tem um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que Moisés usava sandálias. Essas sandálias que Moisés usava, podemos interpretar como o Egito que Moisés viveu. Esse Egito que Moisés viveu, irmão, é o passado dele. É a história dele quando ele era príncipe do Egito. Ele era o homem debaixo da autoridade do faraó, o homem mais poderoso da terra na época. Isso significa que Moisés, quando estava dentro do Egito, ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. Então, quando Moisés está dentro do Egito, ele não é qualquer pessoa, irmão. Ele não é um homem comum, ele é o segundo mais poderoso do mundo. O Jeff Bezos não era nada perante ele. O Elon Musk
era muito pobre perto de Moisés. Quando Moisés chegava no lugar, irmão, ele chegava com indumentário de ouro. Quem já viu alguns sheiks que andam com iPhone de ouro, que andam com Lamborghini de ouro? Era dessa forma que Moisés procedia. Por quê? Porque ele era o segundo homem mais poderoso da terra. E junto com ser o homem mais poderoso da terra, ele tinha domínio, irmão, sobre conhecimento. Ou você acha que se seu pai fosse rico bastante, ele não te colocaria nas melhores escolas do mundo? Moisés estava dentro do centro do conhecimento da época, irmão. Então ele frequenta as melhores escolas da época. Então quando Moisés, irmão, ele chega depois de 40 anos no deserto, diante de Deus, ele chega com todo o peso da sua vida. Ele chega, irmão, por quê? Porque quando Moisés sai do Egito, ele sai com 40 anos. Ele sai um homem formado do Egito. Quando ele foge dos soldados do faraó, porque ele mata um dos seus soldados e ele vai para o deserto, ele já tem 40 anos. Uma pessoa de 40 anos já é um homem formado, já é uma mulher formada. E agora Moisés está diante da sua esposa, diante de Jetro, seu sogro, e o sogro dele fala: você vai casar com a minha filha. Só que Jetro é sacerdote de Deus, irmão. Jetro conhecia a história do Deus de Israel, e no meio desse processo Abraão se depara com um homem que serve ao Senhor. E durante 40 anos, irmão, ali no deserto, Moisés está pastoreando ovelhas. O deserto, irmão, está moendo o caráter dele de príncipe. A palavra de Deus fala que Moisés está com 80 anos agora pastoreando ovelhas numa montanha. E a palavra de Deus diz no livro do Êxodo, capítulo número 3, que ele está subindo essa montanha com 80 anos. Imagina 80 anos você subindo uma montanha, pastoreando ovelhas, e ele está a seu pleno vigor. A palavra de Deus diz que esse homem que está sendo moído no deserto, depois de 40 anos, ele está usando sandálias. E o símbolo dessa sandália é o símbolo da sua vida no Egito. E a palavra de Deus diz que Deus olha para Moisés no meio da sarça, e não é Moisés que fala com ele, é Deus que fala com Moisés. Moisés está atraído por uma sarça que não se consome. E aí Deus fala para ele: Moisés, tira tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Primeiro princípio para alcançar a face: abandonar a tua vida passada. Não existe, irmão, como você alcançar a face de Deus sem você ser moído, sem você ser morto, irmão. Sem você morrer com a tua vida passada. Se ainda uma sandália restar no teu pé, Deus vai olhar para você e dizer: tira tuas sandálias, porque o lugar em que tu estás é santo, porque a minha presença está neste lugar. Então, todas as vezes que nós queremos alcançar a presença de Deus num nível mais alto, num nível mais profundo, não pode haver vida passada na presença de Deus. O que é a vida passada, pastor? É tudo aquilo que desagrada o Senhor. Foi o motivo que você veio para a igreja, foi o motivo que você teve um encontro com Deus, e você diz: Deus, eu tenho que abrir mão disso, porque essa personalidade que eu tinha faz parte da minha vida passada. Tem pessoas que estavam aqui que eram mais explosivas. Tem pessoas que estão aqui que eram mais fechadas. Tem pessoas que estão aqui, irmão, que precisam ainda abrir mão de algumas áreas passadas da sua vida. Por quê? Porque agora, irmão, você não está mais caminhando diante de um juiz, diante de um advogado, diante das pessoas, diante do teu patrão. Agora você está caminhando diante do Senhor. Todos os dias, quando você se levanta, quando você dorme, quando você, irmão, está comendo, você está diante dos olhos do Eterno, e o Eterno está te olhando. Ele está olhando para o Kevin quando ele senta no almoço dele, e ele diz: vamos ver o que o Kevin está fazendo. Olha lá, o Kevin está fazendo isso, glória a Deus.
Quando o Marco se levanta, ele diz: vamos ver como é que vai ser o proceder do Marco hoje durante o dia. E Deus vai acompanhando, irmão, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A palavra diz no Salmo que eu tentei me esconder dele e fui para o inferno, no Sheol, e até no Sheol ele estava. Porque Deus está com os olhos em toda a terra. Ele está olhando o teu proceder diário, e Ele está vendo. E Ele, quando olha para nós, Ele diz: olha lá, ainda tem Egito nele. E eu estou falando para ele: abandona o Egito, tira a sandália, arranca isso da tua vida. E eu estou falando com ele, eu estou ministrando para ele. Por quê? Porque eu quero me revelar, eu quero revelar a minha face para ele. E hoje eu quero que ele entenda que com o Egito, com a vida passada, na vida comigo, eu não posso me revelar. Então, irmão, entenda o seguinte: que tem pessoas que estão na presença de Deus, mas eles estão nos pés do Senhor. Pensa no corpo humano, e eles estão olhando para os pés dele. Sabe quem olha para os pés? É a mulher do fluxo de sangue. E ela disse: só na orla das suas vestes eu tocar, eu serei curada. Sabe o que essas pessoas estão olhando? Estão olhando só as bênçãos. Estão olhando só aquilo que elas podem receber de Deus. Mas quem busca a face, irmão, ele não quer receber. Ele quer ter um encontro com o Senhor. E a palavra de Deus diz, irmão, no livro capítulo 3, continuando, que Moisés, ele tira as sandálias, ele chega pela primeira vez diante do Senhor. Sabe como que Deus se revela para ele? Deus olha para ele e diz uma coisa, irmão, e eu fico intrigado. Ele diz assim: eu sou o Deus dos seus pais. E aí, de certo, Moisés pensou na mente dele: o Deus de Joquebede. Quem aqui sabia que o nome da mãe do Moisés era Joquebede? É Joquebede. E Deus fala para ele: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu fiquei pensando comigo, irmão, dizendo assim: Deus está falando que Ele é Deus de morto. Não é? Porque Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, e Jacó já tinha morrido. E eu fiquei pensando comigo: se Deus, Ele é contra nós consultarmos os mortos, que é o caso da necromancia, né? O espiritismo. Se Deus, na sua palavra, dentro da Torá, Ele diz que nós não podemos consultar os mortos, como que Deus pode ser Deus de mortos? E tantas vezes a palavra de Deus vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu fiquei meditando nessa revelação que o Senhor estava dando para Moisés. Por quê? Porque cada vez que Deus fala com Moisés, Ele revela uma das suas partes do corpo, revela uma parte dele mesmo para Moisés. E eu fiquei meditando nessa revelação que Deus estava dizendo, e eu consegui contemplar o texto, irmão, que diz que Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos. Eles estão dentro do seio de Abraão. A palavra de Deus diz no livro de Lucas que Jesus está olhando e ele vê Lázaro e o rico. O rico está no inferno e Lázaro está onde? No seio de Abraão, junto com Davi, junto com Zacarias, junto com os profetas, junto com Daniel. Sabe o que é o seio de Abraão? É onde Deus criou para guardar aquelas almas do Antigo Testamento que foram mortas na época. E a palavra de Deus diz que estes homens creram. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, irmão, no livro de Hebreus capítulo 11, que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Através da fé de Abraão, Deus criou um lugar especial para que todo aquele que cresce da forma que Abraão creu, ele fosse para este lugar, para aguardar a redenção de Cristo. Então essas pessoas que morreram ali, elas não estão mortas, elas estão mortas neste mundo, mas elas estão vivas diante de Deus. E aqui nós conseguimos ter a segunda revelação do Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que Jesus, no livro de Mateus capítulo 5, está pregando, e ele diz o seguinte, no Sermão da Montanha, ele diz: não tenham medo daquele que pode te matar nesse mundo, mas daquele que pode te lançar a tua alma no inferno. E ele especifica que é a segunda morte. Aqui nós conseguimos entender, irmão, que mais vale eu morrer para este mundo, como Moisés tinha que morrer, para viver diante do Senhor, porque o Senhor nos se lembrará do nosso nome eternamente. Quando nós morremos para Deus nesse mundo, que é o que Deus está falando para Moisés, nós estamos vivendo diante de uma revelação dele, uma revelação profunda, como Jacó teve em Jaboque, uma revelação profunda como Abraão teve no Moriá. Eu quero dizer para você que quando Deus está falando nessa conversa com Moisés, ele está se revelando para ele. E ele está dizendo para Moisés: Moisés, vale a pena morrer para esse mundo para viver diante de mim, porque eu lembro do teu nome para sempre. E ele diz no livro do Êxodo, capítulo 20, depois na revelação dos 10 mandamentos, ele diz o seguinte para Moisés. Olha o que ele diz, irmão. Ele diz: aqueles que não me servem, eu vou os amaldiçoar até a 4ª e 5ª geração. Mas aqueles que guardarem os meus mandamentos e me servirem, eu lembrarei até 1000 gerações da sua posteridade. E é isso que Deus está falando para Moisés: Moisés, eu lembro daqueles que foram fiéis comigo nesta vida, porque eles morreram aqui, mas eles estão vivos eternamente. E aí ele fala: Moisés, mas eu tenho algo mais profundo para você, porque agora eu não quero me revelar para você como Deus dos seus antepassados. Sabe como que Deus se revelava para Abraão? Como El Shaddai, o Deus dos montes. Era o nome dos Deus que os patriarcas chamam, El Shaddai. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho um nome para te revelar. E Deus fala: o meu nome é aquele que era, que é e que há de vir. Quando Deus fala isso para Moisés, irmão, eu creio que a terra estremece. Porque a palavra de Deus diz, irmão, um dos primeiros mandamentos da Bíblia é o que? Não tomar o nome do Senhor Deus em vão. O nome do Senhor, irmão, ele só pode ser citado dentro de um ambiente de glória, de santidade. Por quê? Porque ele tem poder. A palavra de Deus diz que pelo nome de Jesus todas as coisas foram criadas, porque existe poder no nome dele. Assim como existe poder no nome de Deus, e Deus está falando pela primeira vez o seu nome a um homem. Sabe por quê? Sabe por que Deus fala pela primeira vez o nome a Moisés? Porque só você reconhecendo a pessoa pelo nome que você pode chamar ela. Se eu olhar para você e disser assim: homem, qual de vocês vai me responder? Todos. Se eu olhar para o céu e disser assim: é o Shaddai, é o Deus dos meus pais, mas eu não tenho uma revelação pessoal com ele, eu não tenho como se fosse um apelido para ele, porque eu não tenho intimidade com ele. E Deus está falando para Moisés: Moisés, eu quero ter uma proximidade de você através do meu nome, e o meu nome é esse. E todas as vezes, Moisés, que você chamar esse nome, eu vou responder a você. E a palavra de Deus diz, irmão, que Deus vai se revelando a Moisés através desse nome. E eu quero te dizer o seguinte, irmão, que quando Deus se revela com o nome dele sobre a tua vida, existem algumas coisas que vão te acompanhar. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que vão pelo mundo apregoar o nome de Jesus, tem alguma coisa que o segue. O que o segue? Os sinais. A Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Olha o que a Bíblia está falando para nós. A Bíblia diz que quando Deus fala para Moisés isso, ele diz: Moisés, tem algumas coisas que eu quero demonstrar através da sua vida. Joga a tua vara. E Moisés joga a vara dele, e a vara se transforma numa serpente. Daí ele diz: agora encosta na parte traseira dela. E ele encosta e ela vira
uma madeira de novo. Agora ele diz para Moisés: Moisés, coloca a tua mão dentro da sua túnica. E ele coloca, e quando ele tira, ela está leprosa. Aí ele diz para Moisés: agora coloca de novo e tira, e ela está limpa. Sabe por quê? Porque Deus está falando para ele: Abraão não fez isso. Sabe por quê? Porque Abraão conhecia o El Shaddai. A partir do momento que você começa a se relacionar com o Senhor, irmão, você começa a conhecer o nome dele, tem alguns sinais que começam a te seguir. Tem alguns poderes, irmão, que ele começa a te acompanhar. Só que aí, sabe o que Moisés diz para Deus? Olha o que está acontecendo dentro desse ambiente, irmão. Sabe o que Moisés fala para Deus? Eu não posso ir, Senhor. Sabe por quê? Mas por que, Moisés, que você não pode ir? Porque eu não sei falar bem. Sabe por que eu não posso ir, Deus? Porque eu tenho uma incapacidade na minha língua. Deus está usando a vida de Moisés, irmão, para ser um altar da presença dele. E ele está dizendo: ei Deus, eu não posso ir. Ele está demonstrando através dessa revelação que Deus estaria capacitando ele. E ele está dizendo: eu não posso ir. Porque tinha Egito dentro dele ainda. Tinha ainda uns resquícios do Egito ali dentro. E Deus fala para ele: então Moisés, chama para o teu irmão que fala melhor, mas é a tua vida que eu quero usar. Sabe o que a Bíblia fala aí, irmão? Que sem comunhão, sem comunhão, Deus não pode se revelar na minha vida. Porque existe algum Egito que vai viver dentro de você, que é a natureza antiga, e que é o teu irmão que te completa. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar? Por quê? Por que, irmão, que você não precisa congregar? Não tem Egito aí dentro ainda? Já foi transladado assim como Enoque, já foi revigorado assim como Elias. Então você não poderia estar aqui na terra, você tinha que estar diante do Eterno. Por quê? Porque só você, irmão, é santo. Mas enquanto eu não for transladado, enquanto eu não for glorificado, irmão, eu preciso da pessoa que está ao meu lado. Por quê? Porque eu tenho a unção, eu tenho o poder, eu tenho a presença, eu tenho o conhecimento, mas eu não sei falar. Então eu preciso da tua voz. Eu vou escrever tudo, mas quem vai falar é você. Ele está falando que sem comunhão eu não posso ver a face. A palavra de Deus diz, irmão, que olha os princípios, irmão, que a história de Moisés vai nos dando para quê? Para nos mostrar a face de Deus. E a Bíblia diz que Moisés vai caminhando, irmão. Ele se revela primeiro para os judeus. Ele chega lá no povo hebreu que está como escravo, faz todos os sinais. O povo diz: não, você é enviado mesmo. Agora ele está diante de Faraó. Quarto princípio, irmão, que Moisés aprende com Deus é que esse Deus, ele não veio para Moisés, ele veio para um povo. Moisés era só um canal para Deus se revelar para um povo. Agora, quando eu me pego a presença de Deus e eu digo assim: Deus se revelou só para mim, Deus para de fazer, irmão. Por quê? Porque todas as vezes que Deus aparece é para resgatar um povo. Para que Deus levantou os juízes? A Bíblia diz que ele levanta Sansão para destruir o povo que tinha prendido Israel. Para que Deus levanta Gideão, Jefté, Jedutum? Para que Deus levanta, irmão, Josué, Caleb? Para que Deus levanta Davi? Para que Deus levanta? Para libertar um povo. Deus está levantando Moisés para libertar quem? Um povo. Somente quem tem a revelação do Senhor pode ir diante de Satanás, irmão, e chegar diante de Satanás e dizer assim: liberta o meu povo. Sabe o que Deus está falando para nós? Que para nós ganharmos alguém para Ele, para nós alcançarmos um povo para Ele, a primeira coisa, nós temos que ganhar no mundo espiritual.
Porque sem você ir no mundo espiritual e arrancar essas pessoas das trevas, tudo aquilo que nós falarmos a elas não acreditarão, irmão. Olha o que o povo de Israel fez com Moisés quando ele vai para o faraó e começa a questioná-lo, dizendo: liberta o meu povo, liberta o meu povo. A Bíblia diz que o faraó se levantou e disse assim: dobra o serviço sobre eles e tira comida e coloca mais peso sobre eles. E o povo começou a reclamar, dizendo: olha aí o que Moisés fez. Ele foi diante do faraó e agora está mais pesado sobre nós. Todas as vezes que você for diante de uma batalha espiritual, irmão, vai ficar mais difícil, vai ficar mais intensa. Por quê? Porque você não está enfrentando qualquer coisa. Você está enfrentando demônios, principados, potestades. Então cada vez mais vai ficar mais pesado. É isso que Deus está falando para nós. Ele está falando que para nós termos um encontro com a face dele, nós não podemos desanimar no meio do caminho. Por isso que Jesus disse: meu amigo, tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. No meio das suas lutas, no meio da sua tribulação, no meio da sua perseguição, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todas as vezes que nós vamos diante de lutas, diante de provas, irmãos, a gente desfalece diante delas. Primeira coisa que se abala em nós é a nossa fé, porque nós dizemos: Deus, o Senhor não é o Deus que transforma a vara em serpente, Deus. O Senhor não é o Deus que colocou a minha mão aqui dentro da túnica e fez ela virar leprosa. E Deus, irmão, Ele faz essas coisas, mas Ele quer que nós tenhamos perseverança. Por quê? Porque através da perseverança nós encontraremos a face. E a Bíblia diz que Moisés, mesmo diante de tudo isso, ele começa a operar aqueles milagres. Só que chegou um momento, irmão, daquela luta ali que Moisés está enfrentando, das rãs, das 10 pragas, da água se transformando em sangue, de toda daquelas história ali, daquele processo que Deus está fazendo através de Moisés, que Deus fala para Moisés na última praga. Ele diz: Moisés, chega, eu vou parar de usar a tua vida e agora eu vou ir. E eu creio que aquele texto, irmão, nessa peleja não tereis que pelejar, se aplica dentro desse texto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus enviou o anjo da morte sobre o Egito. Só que ele dá um mistério, irmão, mais uma revelação da face de Deus. Ele diz para Moisés o quê? Moisés, quando o anjo vier, você vai pegar um cordeiro e vai matar ele. E se um cordeiro foi muito para uma família, essa família vai juntar com outra família. Comunhão de novo. Sem comunhão não tem revelação do Espírito. E aí a Bíblia diz que eles matavam o cordeiro e faziam o que com o cordeiro? Passavam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas da sua casa. Sabe quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Sabe o que Deus está falando? Se a tua casa não estiver em ordem, ela não estiver demarcada com o sangue meu, se ela não estiver diante da servidão, que é isso, uma das primeiras coisas para você ser ungido pastor, irmão, é você saber coordenar bem a sua casa, coordenar a tua finança, pagar as contas em dia, você, irmão, ter domínio sobre as tuas vontades. Muitas vezes a gente faz muita conta, irmão, e a gente se endivida por causa do nosso olho. E Deus está falando que nós devemos governar a nossa casa. E Ele diz o seguinte para Moisés: Moisés, esse povo vai demarcar suas casas com o sangue. Sabe o que Deus está falando para nós? Ele está dizendo o seguinte, irmão, que para o anjo da morte, o anjo da enfermidade, o anjo da tentação, os demônios, irmão, ficarem para fora da nossa casa, nós temos que ter o sangue marcado nela. Tem pessoas, irmão, que vê vulto. Tem pessoas, irmão, que vê demônio dentro da casa. Tem pessoas, irmão, que ela tem uma sensação ruim durante a madrugada. Tem pessoa que tem insônia, que tem crise, que tem vários problemas. Por quê? Porque existem portas de legalidade dentro da sua casa. Deus está falando para Moisés: Moisés, para eu se revelar profundamente a você, a tua casa tem que estar em ordem.
Deus não gosta de bagunça, irmão. Deus não gosta de coisas desorganizadas. Deus não gosta dessas coisas. Então ele fala para Moisés: Moisés, a tua casa tem que ter ordem, tua casa tem que ter decência. Seus filhos, sua esposa, a sua maneira de viver, Moisés, tem que ser um altar de adoração para mim. A palavra de Deus diz, irmão, no livro de 1 Samuel, que Davi fica com medo de levar a arca da aliança para Jerusalém, porque Uzá é morto no meio do caminho. E ele diz assim: e eu levei a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, dentro da casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a presença de Deus abençoou a casa de Obed-edom e ele se prosperou. O que significa isso, irmão? Que quando a presença de Deus está dentro da minha casa, eu prospero. E isso não é só financeiramente. Eu prospero no meu ânimo. Eu tenho ânimo, eu levanto de manhã no 220. Eu tenho vontade de viver. Eu tenho vontade de acordar, irmão, porque eu estou vivo. Eu tenho uma família. Eu posso sentar na mesa do café da manhã e dizer: glória a Deus, é só o cafezinho preto que tem, mas aleluia, Senhor, eu tenho isso ainda. Tem pessoa, irmão, tem crente que vai conversar com ele e está desanimado. Irmão, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, você tem que dar glória, você tem que viver, irmão, você tem que ter vontade de viver. Sabe por quê? Porque o maior milagre que você pode viver é a sua vida. Não espere viver só depois que o teu ministério se desenrolar. Não espere viver só depois das coisas acontecerem. Viva com intensidade agora, irmão. Quero te contar uma história. Eu ouvi esses dias e achei muito lindo. No filme Soul, da Disney, não que eu recomende, mas no final do filme, a mulher conta uma história para aquele músico de jazz. E ela diz assim para ele: havia um certo peixe que foi diante de um ancião e disse para o ancião assim: eu quero conhecer o mar. E o ancião olhou para ele e disse assim: ei peixe, você já vive dentro do mar. E ele disse: mas o mar é só isso? Eles disseram que o mar era grande. Ele disse: mas você já vive dentro dele. Sabe o que essa história simboliza para mim, irmão? Que nós já estamos mergulhados em Deus. E nós estamos indo buscar nos sábios, dizendo: eu quero viver na presença dele. E você já está. Só que você não desfruta, irmão. Sabe por quê? Porque você está procurando o mar. Você está procurando algo mais grandioso disso que você já tem recebido. Deus te dá um ar para você respirar. Deus te dá comida. Deus te dá uma Bíblia para você ler. Deus te dá canções para você colocar lá na internet, qual você quiser. E aí você está aqui dizendo: Deus, eu quero mais. Você está vivendo no mar já, irmão. A grande diferença é você reconhecer esse mar que você está vivendo. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou passar a noite, eu vou matar todos os primogênitos. A palavra de Deus diz que aquele anjo vem e há um grande clamor no Egito, há um grande lamento no Egito, porque os filhos morreram, os animais morreram, e o filho do faraó morreu. E a Bíblia diz que quando o inimigo, irmão, ele chega diante do seu inimigo e fala: eu quero agora a posse. Quando Moisés chega diante de faraó e diz: eu quero ir embora, ele fala: pega tudo e vai. E a Bíblia diz que Deus colocou no coração dos egípcios um sentimento de gratidão, e eles deram todo o ouro e toda a prata para os hebreus. Os hebreus saem ali do Egito rico, irmão. Sabe por quê? Porque a casa deles está servindo ao Senhor. A palavra de Deus, irmão, ela está declarando para nós, irmão, que bênçãos financeiras, elas não vêm até nós por causa da nossa capacidade, ela vem até nós porque Deus amolece o coração de pessoas para nos abençoar. Se quer prosperidade financeira, busque a face, porque ela vai vir, irmão, através de quando Deus atuar no coração daquele que você venceu. Você venceu a guerra, irmão. Você está sendo livre agora da escravidão.
E Deus fala para você: você não vai sair de mãos vazias, você vai sair com a mão cheia. Por quê? Porque você está buscando a face. E aí a palavra de Deus diz que eles chegam diante do mar de juncos. Ali diante desse mar, irmão, eles não têm passagem. E a palavra de Deus diz, irmão, que para buscar a face nós temos que abrir o mar. Sabe o que Deus fala para Moisés? Deus fala para Moisés o seguinte, irmão. Ele diz para Moisés assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Pensa comigo, irmão, você está diante de um mar com 3, 4 milhões de pessoas atrás de você, dependente somente da tua palavra. E aí você está diante do mar, e aí a palavra de Deus diz, para Deus falando para Moisés: Moisés, por que você está clamando para mim? Sabe o que Deus está falando para nós? Muitas vezes, irmão, nós já recebemos algo da parte do Senhor, uma palavra da parte de Deus, e a gente não quer fazer ela, porque ela é muito desafiadora, porque ela é muito difícil. E Deus está falando para Moisés: Moisés, mas eu já te disse que eu estaria com você. Então diga ao povo que agora é teu, que marchem. E a Bíblia diz que o povo começou a marchar, e sabe o que acontece? O mar começa a se abrir. Porque quando nós se movemos numa palavra vinda do céu, o mar se abre. Os demônios são vencidos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da palavra de qualquer homem, nós estamos debaixo da palavra do céu. Sabe o que nós crentes não entendemos ainda? Que para a face se revelar, nós temos que andar no meio de uma palavra que Ele já liberou. Ele já liberou sobre nós uma palavra, irmão. Só não temos andado porque nós não estamos vivendo em cima desta palavra. Nós temos que andar nela. Por quê? Porque se nós não andarmos nela, nós ficaremos parados dizendo: Deus, me dá direcionamento. Não é assim? Deus já falou algo para você, e você está dizendo: Deus, fala comigo, Deus, me dá direcionamento. E Deus está falando hoje: para alcançar a face, você não tem que ficar buscando respostas daquilo que eu já te dei. Você tem que andar aonde eu falei para você andar, porque quando você andar, os mares irão se abrir. Andar sobre a palavra de Deus, irmão, faz os mares se abrirem. Por quê? Porque você está no caminho da face. A Bíblia diz que depois que eles passam o mar de juncos, eles chegam no deserto. E naquele caminho, irmão, eu quero que você aprenda algo comigo agora. Já estou terminando. No meio do deserto, irmão, não tem água. No meio do deserto, irmão, não tem comida. Aqui é um momento da dificuldade do crente. É quando você tem um povo que é dependente de você, e você está levando ele para o meio do deserto. Aí você olha para as pessoas que estão andando com você e você diz: meu Deus, estão passando luta, estão passando dificuldade. Olha aí, vieram para a igreja e agora estão sofrendo. E você olha para o povo aqui, irmão, está aqui, está junto, mas estão passando lutas. Só que tem algumas pessoas que estão no meio da igreja, que elas começam a murmurar. E elas começam a dizer assim: eu odeio a igreja. Eu tenho saudade do mundão. Porque no mundão eu fazia meus esquemas e eu sempre tinha dinheiro. Mas agora eu estou servindo a esse Deus, e esse Deus, ele não traz coisas boas para mim não. Tudo tem regra. Tudo tem regra. E essas regras eu não gosto delas. Tem uns murmuradores que surgem no meio da igreja dizendo isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, irmão: é que no meio do deserto Deus vai trazer provisão para você e para o povo que está andando com você. Sabe por quê, irmão? Não vai ter alimento brotando da terra, mas vai ter alimento vindo do céu. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo, irmão? Que quando nós vivemos debaixo da palavra de Deus, olha que difícil é o que Moisés está enfrentando, irmão. Ele está diante de 6 milhões de pessoas, que tem criança, que tem idoso, que tem mulher, que tem pai, que tem mãe. E os homens ali eram agricultores. Eles diziam: Moisés, aonde que a gente vai plantar aqui no deserto? E Moisés falava: eu não sei.
E aí ele vai buscar o Senhor e Deus fala para ele: Moisés, toda manhã os meus anjos vão descer e vão mandar maná do céu. Os meus anjos vão descer e vão alimentar todo esse povo. E esse povo vai comer baunilha toda manhã, toda tarde. Só que tem uma regra, Moisés: eles não podem pegar mais do que aquilo que eles precisam. Eles têm que pegar o suficiente para um dia. Sabe quando Jesus diz assim: para cada dia basta o seu mal? Ele está dizendo o seguinte, irmão: o que basta é para esse mês. O que basta é para essa semana. Se tem para passar essa semana, tenho, pastor. Então não se preocupe para a semana que vem, porque o maná é diário. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, irmão. Só para falar para você, irmão, essa palavra não tinha ela pronta. E quando Deus fala para Moisés, dizendo: este maná é diário, Ele está dizendo para nós que a fé, irmão, ela tem que nos sustentar todos os dias. Porque o alimento vindo do céu, ele não vem para com abundância sobre você. Você vai olhar os armários, vai ver assim um monte de compra, um monte de coisa. Você vai ver tuas parcelas do carro adiantado. Você vai ver, né? Você vai ver tudo adiantado. Não, irmão, o alimento é diário. A provisão é diária. E aí você não sabe de onde que está vindo, mas você sabe que vem. Por quê? Porque você está buscando a face, você está indo de encontro ao Senhor. E aqui é só os loucos que sobrevivem, irmão. Sabe por quê? Porque o Deus não te chamou para a providência de abundância. Deus te chamou para um alimento diário. Ele está dizendo: você tem que ser dependente de mim. Sabe o que Deus nos ensina no deserto, irmão? Que você é totalmente dependente dele. Não adianta ter crise na madrugada, não adianta ter problema, não adianta ter preocupação. A dependência do Senhor é essa, é diária. Como que Deus vai fazer, pastor? Não sei, irmão. Mas se não tiver anjo para descer do céu, ele manda corvo para alimentar o Elias. Que eu quero dizer para você, irmão, que o deserto é o processo do pão e a água. Você não entende o texto, mas eu vou te explicar o texto da pedra de Meribá. Era uma pedra que andava com o povo, irmão. Ela não tinha raiz, ela não estava numa montanha, ela andava com o povo. O povo pegava a pedra e levava ela. E a rocha, do meio da rocha fluía água. Por isso que Deus fala para Moisés: vai lá e bate uma vez. Moisés está com tanto ódio do povo, com tanta raiva do povo. O homem mais manso da terra estava com raiva. E ele vai lá e dá 3 cajadadas. E Deus falou: é uma. Sabe por quê? Porque o símbolo da rocha era o Machia. Sabe o que aquela rocha simboliza, irmão? Cristo. É Cristo que diz: de mim você vai beber uma água que você nunca volta a ter sede. E eu sou a rocha aonde a minha igreja será edificada. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que sem mim você não bebe água. Se a rocha não andar com o povo, se a rocha não andar com o povo vai passar sede, irmão. Vai ter pão, mas vai passar sede. Tem que andar diariamente com a rocha e tem que andar diariamente com o pão. E aí ele diz em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná que desceu, que os anjos mandavam, mas eu sou o pão vivo, e quem come de mim terá a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando para nós? Que Ele está passando o deserto junto com você, mas você tem que andar junto com Ele também. Porque se você andar separado dele, irmão, vai acontecer da terra te engolir. Vai acontecer o bezerro de ouro. Vai acontecer, irmão, de você sair um pouquinho da presença dele e a morte vir à tua porta. Vai acontecer, irmão, de você queimar fogo estranho na presença de Deus e Deus descer uma nuvem da morte e matar todo mundo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando você está na face, buscando a face, você está mais perto da morte.
Porque agora você não está oculto do sagrado, você não está oculto do santo, você está diante do santo, e quanto mais próximo do santo, mais próximo do juízo dele. E a Bíblia diz que Moisés está caminhando no meio do deserto, e Deus fala para Moisés: Moisés, agora sobe, porque eu quero ter um papo com você. E a Bíblia diz que Moisés sobe, irmão, e durante 40 dias e 40 noites ele fica no monte. Quando nós, irmão, somos a referência para um povo, o povo sem a referência se perde. Presta atenção, irmão, quando nós, liderança da igreja, somos referência para a igreja se perde. Sabe o que Moisés fazia? Ele não ensinava o povo, todo o conhecimento que ele tinha ficava nele. E a palavra de Deus diz que no meio do povo, quando Moisés fica no monte durante 40 dias e 40 noites, no meio do povo começou a surgir o bezerro de ouro. As pessoas começaram a dizer: vamos adorar os deuses que a gente adorava no Egito. Sabe por quê, irmão? Porque sobre Moisés ele abriu mão do Egito, mas as pessoas que andavam com ele ainda tinham resquícios do Egito. Sabe qual que é o problema da igreja, irmão? É que está muito embasada numa pessoa só, e quando essa pessoa só não está, não tem nada. A igreja não flui. Por quê? Porque falta pessoas para liderarem junto. O que Deus está nos ensinando? Ele diz para nós nesta parte que para alcançarmos a face dele tem que haver alguém que nos substitua quando nós não estivermos presentes. A minha célula não está embasada em mim, o culto não está embasado em mim, a igreja não está em mim, a igreja está na igreja. A igreja está no povo que vem adorar ao Senhor. Então, se eu estiver lá, vai acontecer culto. Se eu não estiver lá, vai acontecer célula. Se eu não estiver lá, o louvor vai dar certo. E a palavra de Deus diz que quando Moisés desce do monte, irmão, ele encontra o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus, ele quebra aquelas tábuas. E ele volta e fica mais 40 dias e 40 noites. E é nesse texto do Êxodo capítulo 33 que ele está voltando, que ele vai buscar a face de Deus. Porque Deus, ele está furioso com o povo. Agora pensa comigo, irmão. Diante de tudo isso, Moisés agora está pronto. Só que ele desobedeceu em Meribá. Ele desobedece em Meribá. E por ele ter batido 3 vezes em Meribá, ele não entra em Canaã. Deus traz juízo sobre ele. Por quê? Porque quanto mais perto da santidade eu estou, mais perto do juízo está sobre mim. E a palavra de Deus diz que ele chega para Deus, irmão. Sabe por que ele chega para Deus e diz: mostra-me a tua glória? Porque chega um momento na liderança, irmão, quando você está liderando muito tempo, que todos os problemas, você começa a olhar só ele. Você começa a olhar só as frustrações, porque é muita coisa, é muito peso. E chega um momento na nossa vida, irmão, que nós entendemos o seguinte: é somente a face de Deus que pode vir sobre mim e criar um ânimo em mim. Sabe quando que a face nos abate? É quando não existe mais força em nós. É quando não existe mais, irmão, aquela vontade de buscar ao Senhor. É quando o desânimo bate. É quando o apóstolo Paulo está preso, irmão, e ele diz ao Senhor: Deus, tira esse espinho da carne que vem sobre mim. Porque todas as vezes esse demônio, ele vem e me esbofeteia. E Deus fala para ele: ei Paulo, esse espinho fui eu que mandei, por causa da grandeza das revelações, para você não se orgulhar. Mas na tua fraqueza eu me fortaleço, eu me apresento. Moisés está desgastado da sua liderança, irmão. E ele chega para Deus e diz: Deus, me mostra a tua face. Moisés está caminhando com esse povo há anos, irmão. Povo desobediente, duro de coração,
Sabe aquela pessoa que se fala de Jesus e você diz assim, não tem mais jeito, Senhor? Sabe o que Deus está falando para nós, irmão? É que nós estamos desgastados assim, é porque ainda não tivemos a revelação da face. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero ter uma conversa com você. A partir de agora eu não vou mais andar com você, mas vai o meu anjo. E Moisés fala: não tem negócio comigo. Se o Senhor não for, eu não irei. Quando Moisés fala isso, irmão, ele está dando um ultimato. Ele está falando com Deus: Deus, o Senhor é meu amigo, cara. Eu não consigo carregar esse povo se a tua presença, se esse olhar no olho não estiver comigo. Agora ele não está mais chamando o Deus de Abraão. Agora ele não está mais chamando o Deus que libertou os hebreus. Agora ele está chamando ele pelo nome, porque ele conhece ele. Ele sabe que se o Senhor não for com ele, irmão, não é que Deus não irá dar vitória, mas se o Senhor não for com ele, ele não vai mais ter um amigo do lado. Aqui é um momento, irmão, onde a gente se sente sozinho, solitário, onde a gente não vê mais objetivo nas coisas. A gente chega naquele momento onde diz assim: Deus, eu não creio mais em ministério, eu não creio mais em nada, Senhor Deus. Eu quero abandonar a família, eu quero ir para o meio do deserto, eu quero sumir desse lugar. E a última coisa que se fala para Deus é dizer: Deus, a última vez eu vou ir na tua presença, eu vou pedir algo que eu nunca pedi, Senhor. Me mostra a tua glória. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, está bom. Eu vejo, irmão, Moisés chegando num nível espiritual que ninguém chegou. A palavra de Deus, irmão, ela é clara em dizer que ninguém viu a face no texto. E eu estou pregando sobre buscando a face. Moisés não viu a face de Deus. Isso é muito frustrante, irmão, porque ele fez tudo o que Deus mandou. Ele fez tudo o que Deus pediu, e Deus fala: não, você vai me ver de costa. Sabe o que é as costas de Deus? As costas de Deus, quando você tem acesso a ela, você faz tudo o que Moisés fez: abrir o mar, curar enfermos através da serpente de bronze. Tudo aquilo que Moisés fez é as costas. E a Bíblia fala, irmão, que só de ver as costas de Deus, o brilho daquela santidade desse homem pegou na face dele. E quando Moisés desce do monte, eles não sabiam se era Deus descendo ou era quem, porque a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia a glória daquilo que ele tinha visto. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Totalmente dependente da presença. Quando existe ainda em nós, irmão, vontade humana, prazeres humanos, a gente não pode ver as costas. Quando existe ainda em nós, irmão, dizendo assim: ah, mas é que eu sou teólogo, é que eu sei falar bem, eu sei cantar bem, eu sei tocar bem, eu domino esse instrumento, e se vai me pedir para orar, eu sei orar melhor do que todo mundo aqui da igreja. Sabe essa vontade humana, esse ego, irmão? Quando existe ainda isso em nós, nós não podemos ver as costas dele. Esse negócio, irmão: ah, mas é que eu sou bem financeiro, irmão, eu não preciso de ninguém. Enquanto existe isso em nós, irmão, nós não podemos ver as costas. Mas Moisés está totalmente quebrado, irmão. E a Bíblia diz que Deus falou: agora está pronto. Quando está quebrado é que está pronto. E Deus fala para Moisés: vai ali na fenda. Olha, presta atenção, irmão, para você ver as costas, não é a face ainda. Para você ver as costas do Senhor, você tem que entrar na fenda da rocha. Quem é a rocha? É Yeshua. Aonde que é a fenda da rocha? É o lugar estreito, irmão. É o lugar que ninguém quer ir. É quando Jesus fala o seguinte: existe dois caminhos, o da perdição, que é largo, e existe o da redenção, que é estreito. Sabe o que é estreito? Não é um caminho fácil de passar, é um caminho apertado, que você tem que passar de lado, forçando ele para passar, porque está apertado, irmão.
Sabe qual é a brecha que Deus está falando para Moisés? Moisés, aquele que não anda na brecha, aquele que não anda no caminho curto, ele não pode ver as costas. Por quê? Porque ele está andando no caminho largo, ele está no caminho fácil. Andar no caminho estreito do evangelho, irmão, é abrir mão de muita coisa que nós gostamos. Esse caminho estreito não é para qualquer um. Esse caminho estreito, irmão, é abrir mão de coisas que você ama, é abrir mão do tempo, é abrir mão, irmão, de coisas que você tem prazer, de videogame, de jogar bola, de assistir filme, de assistir série, é voltar-se totalmente para o Senhor. É você, irmão, é quebrar o vaso, é quebrar o teu caráter, é aquilo que você tem orgulho, e você disser assim: Deus, isso para mim não serve mais, eu quero ver a face, porque eu estou entrando nesse caminho estreito. Irmão, este caminho não é para todos. Se eu falar para você que é para todos, eu estou mentindo. Não é para todos, é só para quem quer ver ao Senhor. Porque esse caminho, ele é um caminho de rejeição. É um caminho que eu abro mão do ego, do eu sou, do eu quero, do eu posso, do eu conquisto, do eu vou. Não é mais eu, é aquilo que o Senhor faz através da minha vida. É quando a tua vida está totalmente direcionada pelo Espírito Santo e você está na brecha, irmão, que agora é diferente da vida antiga que você vivia. Você vai pregar um evangelho que ninguém gosta. Você vai pregar um evangelho que ninguém quer ouvir. Por quê? Porque Deus vai estar falando numa dimensão espiritual com você muito elevada. Sabe qual é a dimensão que o Senhor está falando com você? Enquanto Deus está falando no fogo com você, tem gente aqui que está bebendo água, tem outros aqui que estão comendo pão ainda, irmão. E Deus está falando com você no meio da sarça, e de repente Deus vai começar a falar com você no meio do vento. E eu queria explicar isso, mas não dá tempo, irmão. Quando Deus, irmão, Ele está nessa dimensão, você está queimando. A chama que era na sarça pegou dentro. Sabe por que eu falo isso? Porque a presença que está lá na frente, ela está brilhando no rosto agora. Ela me transformou de dentro para fora. Quando Moisés desce do monte, ele é o mesmo. Mas as pessoas, quando olhavam para ele, diziam: você não é mais o mesmo cara. O que aconteceu com você no meio do caminho do monte? É que eu entrei na brecha. Onde que está a tua televisão? Eu quebrei, tirei daí. TV para mim não serve mais. Aonde que está as coisas que você gostava? Os tabuleiros de xadrez, as coisas que você gostava de brincar aí, não tem mais, cara. É só presença. Ninguém gosta de viver essa vida, irmão. A pessoa se torna uma pessoa chata. Ninguém quer falar com você, porque você só fala de Deus. Ninguém quer ser teu amigo, porque você só fala de Deus. Você chega num ambiente de uma festa, irmão, você fica lá emburrado, cara triste, porque aquele ambiente não faz sentido para você. As pessoas dizem: mas por que você está triste? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Você fala: não, cara. Mas aí quando você chega na tua casa, que você vai fazer a tua devocional, você começa a chorar. Você começa a sentir, irmão, e você começa a ficar feliz. E as pessoas dizem o seguinte para você: nossa, mas você só chora. Essa cara de tristeza que está em você, eu não vejo mais você dar risada. E você diz: não, é porque está brilhando, está queimando aqui dentro. O Tiagão, ele diz uma coisa, irmão. Ele diz o seguinte: o evangelho é uma pregação tão séria que eu sou uma pessoa que eu acho que incorporou demais o evangelho, que eu não consigo dar risada. Porque a mensagem, ela é tão séria que não existe comédia no evangelho. Tem pastor aí que brinca e tal, mas, irmão, o peso da glória de Deus não existe uma alegria nela, mas não existe essa falsa alegria. Sabe qual é a falsa alegria? É aquele sorriso temporário que passa. Mas na presença de Deus é uma alegria que se completa.
Você não é completo por causa das coisas que você tem. Você é completo por causa daquilo que você é, porque você foi transformado pela presença dele. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, você não vai ver a face. Imagina que frustrante, irmão. Porque Moisés pediu para Deus: mostra-me a tua glória. Sabe o que é glória no hebraico? É kavod. A Bíblia diz que quando o kavod, a glória do Senhor, desceu no templo, a Bíblia diz que os homens que estavam no templo, a Bíblia diz que os alicerces do templo chacoalharam e não podiam entrar e nem sair, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Mas Moisés está dizendo: Deus, eu quero ver a tua face. E Deus não permite. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para ver a face de Deus? Existe um último estágio, irmão. Depois de todos os processos que falamos, existe um homem na Bíblia que viu a face dele. A Bíblia diz que este homem, irmão, ele é chamado de amigo de Deus também. Ele é chamado, irmão, do discípulo amado de Jesus. Olha o termo que ele usa: eu sou o discípulo amado. Eu era amigo dele também. Eu passei pelo mesmo processo que Moisés passou. Eu tive que abrir mão da pescaria, igual a sandália do Moisés. Eu tive que abrir mão da personalidade, porque teve um dia que eu quis mandar fogo sobre uma cidade e ele disse para mim, ele olhou para mim e disse: Ei discípulo, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar ele. E eu coloquei ele na mesma situação, porque um dia eu chamei ele para orar comigo, dizendo: vigie e ore, dentro do Getsemane. E o discípulo amado está ali. E de repente ele me encontrou dormindo. Eu estava igual Moisés na frente do mar lá. O que eu tenho que fazer, Senhor? Como é que eu oro? E esse discípulo, irmão, a Bíblia diz que ele é perseguido por causa do evangelho. Olha o último estágio, irmão. E ele é levado para um lugar que ninguém queria ir. Ele é levado para uma ilha, irmão, de Patmos. E dentro dessa ilha, irmão, só tinha ladrão, só tinha gente criminoso, violenta. Haviam animais selvagens dentro dessa ilha, que matavam as pessoas. Ninguém saía dessa ilha vivo. E a palavra de Deus diz, irmão, que este discípulo, que pensa num cara que Deus odeia, então, irmão. Se o discípulo amado, ele manda para Patmos, imagine o que ele odeia. E a Bíblia diz que ele não só é enviado para Patmos, mas a história da igreja diz que esse discípulo chega um momento onde o imperador manda aquecer um tacho cheio de óleo. E eles falam: pega lá o discípulo amado e joga no tacho. E quando o discípulo amado desce do tacho pegando fogo, você sabe quando o óleo fervente, a gente joga algo para fritar dentro do óleo, ele pega fogo, não é? O discípulo amado é jogado dentro daquele óleo, irmão, mas nada aconteceu com ele. Porque o brilho da face pegou nele já, irmão. Ele já tinha visto as costas do Senhor. A palavra de Deus, irmão, ela é clara em dizer que ele estava sendo perseguido. E a história da igreja diz que eles levaram ele até o pináculo do templo e jogaram ele lá 3 andares de altura, irmão, 10 metros de altura, e jogaram. Ele se quebrou todo, mas não morreu. Aí ele diz: ninguém consegue matar esse homem, então vamos mandar para Patmos, porque lá ele morre, ele já está velho mesmo. O último processo da revelação do Senhor, irmão, é você ser perseguido, moído, mas você não morreu. E aí você é enviado para lugares que você não quer ir, em lugares que ninguém quer ir. E dentro desses lugares onde você vai se sentir sozinho, como Jeremias, dentro daquele lamaçal, dentro daquele poço, irmão, é um lugar que ninguém quer ir. Dentro de José, dentro daquele calabouço, como Paulo na prisão, ninguém quer ir, irmão. Mas quer ver a face, você vai ser levado para esses lugares que ninguém quer ir.
Você é levado para dentro do Camboja sendo perseguido. Você é levado para dentro da janela 1040 para ser perseguido. Você é levado, irmão, para dentro da Rússia comunista. Você é levado para dentro da China, que não pode entrar com Bíblia. E aí o último processo é quando você é enviado para lugares que você não quer ir. E dentro desses lugares, irmão, a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, que ele está dentro desse lugar. E de repente, aquele que ele viu as costas tocou no ombro dele. Só que agora não é mais da maneira como ele via. Agora esse que tocou ele está diferente. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, que esse que está diferente agora, tocou ele. E a palavra de Deus diz que esse homem que tocou nele, falou com ele. E quando ele começa a falar com ele, ele olhou para ele. No verso 12 ele diz assim: eu voltei-me para ver com quem falava comigo, eu voltando vi 7 candeeiros de ouro. Por quê? Porque quando você vê a imagem de Deus, não é da maneira como nós queremos ver. E ele começa a descrever, presta atenção, irmão, na descrição que João vai dando. Ele diz, é a semelhança a filho de homem. E ele dá a descrição das vestes, porque a veste ele já viu. Ele diz assim, as vestes são talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. É como se fosse um vestido, irmão, com um cinturão de ouro no meio. E ele diz o seguinte, no meio dos candeeiros, e a sua cabeça, e os cabelos eram brancos como a alvalã. Moisés também viu os cabelos, porque ele viu Deus de costas. E ele diz assim, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Aonde que estão os olhos, irmão? Está na face. Agora presta atenção. E ele diz, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz era como de muitas águas. Olha o verso 17, quando ele viu a face, irmão. Ele diz assim, quando eu ouvi, eu caí a seus pés como morto. Se você vê a face dele, você não vive mais. Se você vê a face dele, irmão, você não vive mais. Por isso que Deus fala para Moisés, quem vê minha face vai morrer, Moisés. E ele diz, eu caí como morto. Só que aquele que tem a glória do Senhor na face, irmão, ele tem um poder de ressuscitar os mortos. E ele diz o seguinte, porém, ele pôs a mão sobre mim. Olha que mão que ele põe, sobre a mão direita, dizendo, não temas. Quando Jesus toca em João, ele ressuscita ele de novo, irmão. Sabe qual que é o último estágio, irmão, para nós vermos a face? É morrer. É morrer. Mas morrer como, Marcos? Morrer de todas as formas que você pensar. É não viver mais para esse mundo, irmão. É você não ter mais desejo por nada desse mundo. Nada, nada. Tudo que você tem, tá bom. Você ser humilhado e você ficar, cara, glória a Deus. Irmão, é você não ter nenhum sentimento humano dentro de você, é só divino fluindo. É você morrer totalmente no Senhor. Para ver a face, não pode bater 3 vezes em Meribá, irmão. Para ver a face, tem que ir para Patmos por causa da perseguição. Você já foi perseguido, mas agora você está num lugar onde ninguém quer estar. E lá você está sozinho. Lá você não tem esposa para te ajudar. Lá você não tem pastor. Lá você não tem filho. Lá você não tem igreja. Lá você está sozinho. Mas não existe nenhum sentimento de frustração dentro de você, dizendo, Deus, eu não queria estar nesse lugar. Sabe qual era o sentimento de João? É um sentimento de amor, porque quando ele volta a pastorear Éfeso, depois de Patmos, ele escreve as suas cartas. Ele escreve, irmão, o livro do Apocalipse. Então quando você, irmão, está vivendo o processo da face, irmão, você tem que morrer totalmente para você. Moisés ainda tinha alguns resquícios do Egito dentro dele. Existia alguma natureza
ainda antiga nele que vivia, pulsava dentro dele. João não. João, ele é pego com 13 anos e ele é educado dentro da igreja. Ele pastoreia Éfeso, pastoreou várias outras igrejas, ministrou em várias outras igrejas, mas chega um momento onde ele diz: eu morri, e não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vi a face dele, e os olhos dele são como chamas de fogo. Sabe por que fogo? A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Aquele que olha para o Senhor tem que ter os olhos como chamas de fogo. Fogo tem que queimar nos nossos olhos. Irmão, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu não tinha limite de horário para pregar, porque aquilo pulsava no meu olho. Eu li a Bíblia com gana, com vontade, irmão. Sabe quando você vai jogar futebol e você tá com tanta vontade, faz tanto tempo que você não joga, e aí você vai jogar futebol. E aí quando você vai jogar futebol, você fica ali com aquela gana, você quer fazer gols, e você é o melhor futebol que você joga. Ou você tá com vontade de comer alguma coisa, e quando você pega aquele doce, você, meu Deus, você diz: eu consegui, e você come com gana. Isso é os olhos de fogo, irmão. É buscar a presença com intensidade. Não existe nada nesse mundo que eu quero mais que o Senhor Deus. Buscar a face do Senhor é morrer para esse mundo e viver para Ele. Jesus diz: aquele que ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida nesse mundo vai ganhá-la. Ele diz: tome sua cruz e siga-me. Queria que você curvasse tua cabeça e fechasse teus olhos, irmão. Queria que você meditasse nesta palavra. Nós já estamos encerrando. Paciência, só um pouquinho, irmão. Eu quero te dizer, irmão, que esse Jesus, ele está disposto para mim e para você, que vai determinar a revelação que Ele vai ter para você e para mim. A presença, a intensidade que você o busca. Marcelo Aumento pede para mim. A intensidade que você o busca, irmão. A intensidade que você busca Jesus é que vai determinar a revelação dele. Você tem que abrir mão do Egito, irmão. Você tem que conhecer Ele pelo nome. Você tem que ser enviado com poder. Você tem que ter comunhão com os irmãos. Você tem que ter domínio sobre a tua casa. Mas nessa noite, irmão, o Espírito Santo quer te levar num nível mais profundo. Ele quer consertar, irmão, aquilo que está errado. Curve tua cabeça e feche teus olhos. Ele reina. Marcelo, pode fechar a porta para mim lá, por favor. Queria que você se colocasse de pé, irmão. Você sabe quais são as 4 opções farmacológicas? Queria que você se colocasse de pé nesse momento e você começasse a orar pelo Senhor, pela essa presença dele. Eu sei que você está cansado hoje. Eu sei que está com sono. Mas eu peço alguns minutos da tua vida, irmão, para você andar no caminho estreito. Espírito Santo, faz de novo, Espírito Santo. Cada irmão que está dentro desse ambiente, sinta a sua presença no meio da rocha se revelando, Pai, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nunca viu a glória do Senhor.
Pai, revela a tua glória, a tua santidade neste lugar agora, Deus. Mais ciumento que amor. Flui, Espírito Santo, sobre cada pessoa agora. Existe um amor. Derrama uma porção dobrada sobre cada pessoa agora, Senhor. Que amor. Chamando terelere, xerebando, quiaramandarabaxo. E a minha. Talvez você tenha que consertar a tua casa, irmão. Talvez você tenha que abrir mão do Egito. Talvez você tenha que aprender a viver na dependência de Meribá e do pão que desceu do céu. Mas nesta noite, irmão, dependendo do processo que você está passando, eu quero que você chegue na fenda da presença do Espírito Santo. E você diga para o Senhor: revela-me a tua glória, Deus. O Espírito Santo fala no meu coração que você está enfrentando lutas, você está enfrentando provações, onde você precisa de uma revelação tão grande da presença do Senhor para cobrir a tua face. Concede, Espírito Santo, agora. Você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo aqui, recebe em nome de Jesus a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Que a glória dele venha se revelar agora. Tira as escamas dos olhos, Deus. Tira todo o demônio, Senhor, em nome de Jesus. Toda distração vai embora, Senhor, agora, em nome de Jesus, dessa mente. Toda preocupação vai embora agora dessa mente, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Estou sentindo, irmão, um tremor da parte do Espírito Santo, irmão. Quero que você continue orando, dizendo: Deus, fala comigo. Quero te dar um tempo para você sentir a santidade do Espírito Santo. Chamante carabaxolebas, de clovas que amanda, mante colorou, xeremante carabas, nene que amanda, de que obaçou. Em nome de Jesus, o peso da tua glória, Deus. Geração em geração, há fogo nos olhos dele. Shemante carabaxerebassoribi carabalarabas. Seja ungido a tua casa agora, em nome de Jesus. Tuas mãos, irmão, estenda suas mãos assim. Espírito Santo, unjo essas mãos em nome de Jesus. Levantamos o teu nome. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está do teu lado, irmão. Estenda sua mão sobre ela e comece a orar por ela. O Senhor vai começar a liberar unções sobre a tua vida. Comece a orar pela essa pessoa que está do seu lado. Deixa o Espírito Santo fluir sobre você. Começa a orar em mistério na vida dela. Porque se tem glória na tua vida, se tem presença na tua vida, irmão, vai fluir sobre esta pessoa agora. Faz isso, irmão. Flui, Deus. Usa os teus profetas, Pai. Usa o teu apóstolo, usa as tuas apóstolas, Pai. Usa o ministério pastoral agora, Deus. Revela para ele, Deus. Revela para ela, Deus.
Revela para ela que ainda tem unção sobre a vida dela. Revela sobre ele que tem presença sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, usa, Pai. Usa para falar, usa para ministrar, usa para quebrar o coração agora, Deus. O Senhor fala para você que tem força nesse coração, não porque você é capacitado, mas porque Ele está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fluir do teu espírito neste lugar. O Senhor está liberando unções nesta noite, irmão. O Senhor está liberando unções sobre esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xarabas te canderele xerebandoró. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu conheço essa presença, Deus. Eu sei, irmão, que você está cansado. Sei que talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas há um fluir da presença do Espírito neste lugar. E não é um fogo que dá glória, é uma presença que nós temos que ter cuidado sobre o que falamos. Há uma presença do Senhor sobre este lugar, irmão. Toca a nossa vida, Deus. Você que fala língua estranha, irmão. Você que sabe adorar. Flui, Deus. Flui, Deus. Flui, Deus. Em nome de Jesus. Aqui amanda, chebadagaço, candaralaramas. Em nome de Jesus. Onde Deus reina. O Senhor ministra sobre a tua vida, irmão. Algumas pessoas, a partir deste culto, elas começarão a ser movidas por esta presença. Essa presença não vai embora da tua vida, ela vai andar com você. E ela vai te levar, irmão, a chorar em lugares que você não quer chorar. Com seus olhos em chama. E ela vai te levar em palavras que você não vai gostar de ler. E ela vai consertar algumas coisas que estavam erradas. O Senhor está começando a fazer a vontade soberana dele sobre o povo. Ele está levantando no meio do povo aqueles que ajudarão Moisés, aqueles que ajudarão a Cristo. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo sobre o teu coração. Abre mão do Egito, irmão, e viva na face do Senhor. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo,
Que a sua presença esteja sobre nós e ela permaneça conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e Ele te dê a paz. E você diz amém. Que Deus abençoe sua semana. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.